Retornamos aqui com o Thiago Ferrari no nosso Visão Geral de hoje. Você de todo o Brasil pode participar pelo WhatsApp 99918-3131, também pelo facebook.com/Visão Geral, curtindo, recebendo as fotos, enfim, tendo informações do nosso programa. Falamos um pouco também das coisas de Brasília, agora vamos voltar aqui para a Câmara, porque a coisa está fervendo. Daqui a pouquinho o Temer vai revelar, quer dizer, praticamente o Brasil todo já sabe, mas vai revelar efetivamente o nome dos ministros. Não tem uma mulher, né? É verdade. Não tem nenhuma mulher. É verdade. Não sei se politicamente seria interessante, porque tem tanta mulher competente, né, na nossa administração, enfim, acho que deveria ter. Eu sou suspeito, Roberto, porque eu fui criado por mãe, por vó, tenho uma esposa e 2 filhas, então eu sei do poder da mulher e sei também do preconceito que a mulher enfrenta no dia a dia. Então eu acho que é importante a gente ir quebrando essas barreiras, dando as oportunidades. A mulher pensa de uma forma, tem uma sensibilidade diferente do homem, acho que um complementa o outro, então é importante ter essa inserção. Legal, legal. Só para pegar esse caminho aí, né? Vamos falar do tempo que você foi presidente da Câmara, porque você é extremamente jovem ainda, presidindo a Câmara Municipal de Campinas, que acho que é o segundo mais importante, porque o executivo, o prefeito manda, mas se o prefeito, de repente, por alguma razão não estiver, o primeiro a assumir, depois o vice, claro, é o presidente da Câmara, então é importante isso aí. Mas você falou sobre a mulher, tem um projeto de lei seu que está tramitando na Câmara, que obriga as empresas a ter um fraudário efetivo para que as crianças possam ser trocadas. Eu, de repente, nunca imaginei, agora que estou passeando com a minha neta de vez em quando, eu sinto a necessidade de algo nesse sentido. Eu acho que exatamente, a proposta é justamente isso, a gente valorizar a família, valorizar os pais de sexo oposto dos filhos, que eles sejam estimulados a estarem presentes na criação, participando, convivendo com a criança. E muitas vezes eu vou passear com minhas filhas e não tem um trocador, e aí você tem que levar num banheiro, um sanitário masculino, você segura ela, é um constrangimento, e eu acho que a gente tem que ter esse lado, esse cuidado com a família. Assim como tem uma lei minha também, que é uma outra coisa que eu sofri na pele também, minha esposa, que tem vaga para gestante, mas não tem a vaga para os pais que têm criança de colo ainda. Então, você ia parar no estacionamento lá, no fim vinha com o carrinho, desviando de carro. Então, são situações que a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que estimular as pessoas, a família, a conviver um com o outro. São esses laços que criam a família, são essas convivências que criam a relação familiar. E isso é fundamental na formação das crianças. E você que tem 2 filhas, né? É mais complicado ainda, porque a mulher ainda carece de muito mais atenção, né? De uma privacidade maior, porque eu tive 2 homens, né? Até eu digo a um amigo que tem 3 filhas, disse a ele, eu tenho 2 homens, 2 machos, aí ele me disse, cada um faz o que gosta, é verdade? Então, mas é importante demais que isso aí realmente seja aprovado, e está em processo de... Está em processo de aprovação. Aliás, aproveitando, Alberto, manda quem pode, obedece quem juiz. Quero mandar um beijo para minha esposa, Virgínia, e para minhas 2 princesas, a Sofia e a Luísa. Legal. Beijão para vocês. Muito legal. Bom, vamos à Câmara. Você presidiu por quanto tempo a Câmara? Eu por 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses? Isso. E nesse 1 ano e 2 meses, você, uma coisa assim, você deu um start num processo que é extremamente muito bem visto, imagino, por todos, pelos munícipes, né? Você conseguiu devolver para a Prefeitura cerca de 10 milhões de reais que foram economizados ao longo desse período. Alberto, como você disse, quando lá atrás eu assumi a subprefeitura de Barão Geraldo, eu tinha a vontade política de querer mudar, criar mecanismos para melhorar o distrito, mas eu entendo também que a gente tem que se aperfeiçoar, tem que buscar mecanismos para a gente saber como funciona. Foi aí que eu fiz a minha pós em gestão pública. E olha como são as coisas, a gente se prepara para uma situação, daí a gente assume uma outra situação que a gente vai usar toda a nossa formação, toda essa bagagem que a gente adquire durante a vida. Quando eu assumi a presidência da Câmara, foi num momento muito conturbado da cidade. Tinha cassado os prefeitos e eu assumi com a obrigação de fazer uma eleição indireta. Eu tinha que rediscutir os salários, que o presidente anterior tinha aumentado em 126%, e a forma como foi feita
eu me prontifiquei, assumindo a presidência, eu ia recolocar a discussão, e dentro dessa rediscussão a gente não teve aumento de salários de vereadores. E aí além de eu fazer a eleição indireta, rediscutir os salários, houve denúncia de fraude de licitação. A partir daí a gente instaurou o processo, uma sindicância administrativa, e a gente começou a fazer uma reformulação dentro da gestão da Câmara Municipal. E essa gestão, a gente criou mecanismos de transparência, de fiscalização e mecanismos para que a gente pudesse ter maior cuidado, maior zelo dentro das licitações que a Câmara fazia. Dentro desse contexto todo desordenado, a gente ainda conseguiu devolver um dinheiro para a Câmara, que fazia mais de 10 anos que não se devolvia dinheiro, qualquer valor para a Câmara Municipal. E isso também gerou reflexos na administração da Câmara depois da minha. Porque na sequência, então, isso aí foi seguido. Isso. Então, até pelos aumentos de verba, deve ter devolvido um dinheiro até maior. Devolveu até um dinheiro maior, e é isso que é importante. Eu acho que dentro da democracia, dentro do Estado Democrático de Direito, é fundamental a importância do legislativo. Só que a gente tem que rediscutir essa supervalorização da estrutura do legislativo, que eu entendo que quanto mais a gente enxugar essa estrutura, der condição, com eficiência, com eficácia, para o vereador atuar, que é fundamental a atuação do vereador, mas que a gente tenha uma estrutura enxuta, igual a gente estava falando do governo federal. Sim. São recursos que a gente vai poder devolver para a prefeitura, que vai ser revertido em creche, em escola, em melhorias para a população. Hoje, a população ela está mais atenta, ela está mais exigente e ela conhece mais os direitos dela. Então ela quer serviços públicos com qualidade, ela sabe se é falta de zelo, se é má administração. Então ela quer uma saúde com eficiência, ela quer ser bem atendida na área da saúde, ela quer ser bem transportada quando ela utiliza o transporte público. Então são todos esses mecanismos que cabe a nós entrarmos, fiscalizarmos e fazer com que isso mude. Interessante, né, Tiago? Você estava falando, estava pensando aqui o seguinte, eu que sou da área esportiva, eu tenho de profissão bem mais do que você tem de idade, mas eu costumo dizer o seguinte, muita coisa dentro do futebol não se aceita mais. Aquele cartola, aquele dirigente que por vezes enfiava a mão no bolso, ele dava um dinheiro para colocar ali, depois ele tirava 3, 4 vezes aquilo que ele pôs, enfim, não tinha aquela transparência. Hoje o futebol não aceita mais isso. Da mesma forma que eu acho que sempre há mal que vem para bem, né? De repente, todo esse processo que nós estamos vivendo no país, talvez seja interessante para que se filtrem os verdadeiros políticos, homens públicos. Vê dessa forma também? Eu vejo, eu dentro dessa classe, eu me desanimo tem hora. Tem hora que você fala, poxa, dá vergonha de estar nessa classe. Dá vergonha do que acontece, o que a gente está, da forma como a gente é representado. Mas ao mesmo tempo, eu penso, se eu não estiver aqui, eu estou me omitindo. Se eu não estiver lutando como eu estou lutando, eu estou me omitindo. E eu entendo que, assim como existem maus políticos, existem bons políticos. Sim. Assim como existem bons e maus advogados, bons e maus professores, sem dúvida. O que a gente precisa é que a população continue atuante, fiscalizando, e que o político entenda o recado da população. Eu, em 2013, quando a população foi para as ruas protestar, não é questão de 20 centavos, era sobre o aumento das tarifas, eu falei, é momento do político refletir, entender esse recado, para que a gente possa mudar a nossa forma de atuação. Hoje a gente tem que ouvir muito mais, a gente tem que dar respostas, porque antes o político era o salvador da pátria. Eu vou resolver, eu faço, eu prometo. Hoje o político é um representante, sempre foi, mas a população quer que ele ouça e que ele dê resposta, mesmo que seja o sim, mesmo que seja o não, mas que ele dê resposta e que ela seja tratada com dignidade. Sem dúvida. Tiago Ferrari está sendo hoje o convidado aqui, é o convidado hoje do nosso Visão Geral, falando um pouco do seu trabalho também, sobre as coisas que estão acontecendo no país. E vamos falar um pouquinho de algumas leis que são de sua autoria. A lei da visualização do radar, que eu acho uma coisa muito interessante, né?
Eu, por vezes, né, sobretudo no caminho de Sousas, Sousas é um distrito de Campinas, né, para quem não é de Campinas, e ali alguns radares ficavam meio que escondidos nas árvores, né? Eu até os apelidava de radárvores, é o radar que dá em árvore. E isso aí, com a sua lei, a coisa se modificou. Eu sempre digo, mais importante que a punição que vem da lei é a gente criar o debate quando a gente propõe essa lei. Eu propus uma lei no meu primeiro mandato que deu um falatório, furdúncio, que era a obrigação da pessoa que está com o seu cachorro de coletar as fezes. É inconcebível você criar uma lei dessa, mas quem andava na lagoa via a quantidade. Hoje ainda tem, mas a quantidade que existia. Então, e o que gerou isso? Não foi aplicada nenhuma multa, porque a prefeitura não regulamentou até hoje. Mas todo o debate que gerou fez com que a pessoa falasse, opa, peraí. Conscientizou. Quando eu vou levar meu cachorrinho lá para fazer as necessidades naquela areinha que as crianças brincam, é uma questão de saúde pública. Então, as pessoas se conscientizaram. Essa lei do radar é uma lei que deu muito debate também, porque falou, pô, mas então você está alertando quem quer transgredir, então, mas eu falei, não, assim, aqui não pode, ali pode, mas aqui tem um radar, não pode. O importante é a gente criar o debate é o seguinte, primeiro, que o radar não é, como é que você disse, árvore, radar, como é que é? Radárvore. Não, o radar existe porque existe um limite de velocidade e a gente tem que ficar atento, porque se a gente não respeitar esse limite de velocidade, a gente está colocando outras pessoas em risco. Exatamente. É isso que a gente precisa refletir, é esse o debate que a gente precisa fazer. E não falar, olha, você não vai tomar multa. É isso que faz com que a gente tenha uma convivência social pacífica, que um respeite o outro. É isso que a gente busca. Da mesma forma, Tiago, que eu hoje com muito menos assiduidade, mas houve um período em que os policiais rodoviários, eles próprios faziam as multas com os cronômetros, as marcações e tal. E muitas vezes, eu fui multado algumas vezes sim, mas nessas vezes que eu fui, muitas vezes eu dizia aos policiais que eles não poderiam estar ali disfarçados de placa, disfarçados de árvore. Eles teriam que estar lá em cima, para que eu visse, para que todos vejam, para que não imprimisse uma velocidade, para não provocar um acidente. Então era questão da prevenção, exatamente por esse caminho que eu entendo perfeitamente essa sua análise, essa sua lei. Eu acho que a gente tem que... O que eu sempre falo, o que eu busco é que a gente possa construir uma sociedade onde todos tenham representatividade e onde todos saibam não só dos seus direitos, mas das suas responsabilidades, que isso é fundamental também. É verdade. Estamos conversando com o Thiago Ferrari aqui no nosso Visão Geral de hoje. Mais um recado para você antes do nosso break é o seguinte, ó, você é quem manda. O mês de maio é o mês preferido das noivas, hein? Não é verdade? É sim, claro. Por isso, toda mulher sonha ter esse grande dia. Promoção, você é quem manda em sua vida. Vai sortear R$100 mil esta semana para você ter a chance de realizar o seu super sonho. Dá uma olhada nessa dica. Com R$100 mil, você dá uma entrada para conquistar a casa própria, dá para gastar com o casamento, investe nos eletrodomésticos e ainda faz aquela viagem de lua de mel. Tem R$100 mil esperando por você. Participe! Ligue agora, 996450917, 996450917 e participe do jogo de perguntas e respostas. Quanto mais perguntas você responder, mais chances você terá de ganhar. E tem mais, hein? Só esse mês você concorre a um prêmio duplo. Como é que é? Assim, tá confuso? Eu explico, são 2 prêmios de R$100 mil. Um para você e outro para quem você quiser. O Thiago Ferrari também já disse, pode vir para mim também que eu agradeço os R$100 mil. Aproveite, essa pode ser a sua chance de mudar de vida completamente. Vou repetir o número, hein? 996450917. Participe agora e volto já já.